2, 3, 4, 5, 6. Canal 6. Gente Carioca. Boa tarde, bom dia, boa noite, minha gente. Gente Carioca já entrando no ar com grandes personalidades dessa vez. Por falar em personalidade, Cida Moraes entrevistou uma amiga nossa, atriz, produtora, mora na Noruega, mas veio produzir no Brasil. Luz del Fuego, a vida dessa mulher contundente, batalhadora. Essa mulher tinha que ser aplaudida até hoje. Morava numa ilha deserta. Bom, elas vão contar tudo. Cida, é com você. Jussara Calmon. E Cida Moraes hoje, diretamente do Cine Joia, em Copacabana, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 680 Subsolo, com vocês. Eu chamo para contar um pouquinho da vida e do que está fazendo essa atriz maravilhosa chamada Jussara Calmon. Seja bem-vinda, Jussara! Cheguei aqui, gente. Estão pensando que eu vou aqui cantar um funk, né? Que estou toda de óculos, mas não vou. Tem a novinha recalcada que está aí também no YouTube, funk, é o funk da Jussara. Chama de velha safada, novinha recalcada. Mas é isso. Eu tenho tanta história para contar, Cida. Gente Carioca sempre aqui me prestigiando. Muito obrigada. Eu acompanho vocês, você sabe, já há muito tempo. E é isso. Bem, você está falando muito agora em câncer, essa doença maldita, né, que não se acha, essa medicina, não querem achar. Enfim, eu quero falar para você o seguinte, eu sou embaixadora da paz também. Exatamente, eu ia chegar lá. Faço parte, nós somos em 4, eu, Lucy, Reginoldi, Nancy Cobo, Moema e Jalusa. E nós estamos fazendo agora um trabalho muito legal, que vem aí já o Natal, né? Então nós estamos fazendo um trabalho que é para uma casa de apoio a crianças com câncer. De Santa Teresa, Casa Santa Teresa, que fica no Estácio. Nós estamos fazendo um trabalho, agora o dia 7 vai ter uma festa. Você fez um bazar, não fez um bazar? Fiz um bazar, recolhemos, vendemos, já levamos o que foi vendido, o dinheiro em espécie, já levamos o que sobrou, aqueles lá também tem um bazar que pode vender. Enfim, eu jogo nas 11, Cida, eu sou igual a você. A gente joga, né? Eu acabei de sair, né, do Teatro Cândido Mendes com a peça Luz del Fuego. Uma história que não foi contada. Então, nós ficamos lá um tempo. Estamos agora aqui pleiteando com o nosso amigo diretor, nosso diretor, para ver se a gente traz essa peça para cá em janeiro, né? Que é uma peça, uma história, você assistiu, todo mundo que assistiu. É uma peça muito bonita, muito bem feita, dirigida. Mas sabe o que acontece também? As pessoas ainda, algumas, né, mais jovens, elas não conhecem quem foi Luz del Fuego. É verdade. Então, a gente tem que, antes de passar essa peça, de repente, contar um pouquinho da história da Luz del Fuego, para quem não sabe, né, Gustavo? Vou contar para eles. É uma mulher acima do seu tempo. Fala, Luz del Fuego. Ela acima do seu tempo. E a gente está falando disso dos anos 30, né? Que ela é de uma família importantíssima do Espírito Santo, da qual ela foi várias vezes internada no hospício como louca, porque ela já era à frente do seu tempo naquela época. Gostava de andar com cobras, gostava de andar nua, e aqui no Rio de Janeiro terminou, né? Teve uma ilha, né, que se chamava Ilha do Sol, que não, se chama, porque ainda existe. Você sabe que ela tem a concessão até hoje dessa ilha, porque foi dada há 100 anos. Então, é uma história, e a gente foi buscar a história, não é porque só tem mulher pelada, só tem homem pelado na peça, não. Não, a gente contou a história dessa mulher, que foi muito bem contada pela nossa diretora Sônia Barbosa. Mas na realidade essa peça, ela remete um momento de muita repressão na cidade do Rio de Janeiro.
E ela, né, ela foi muito reprimida pela família, né? Ela foi reprimida porque ela vem de uma família de políticos, né, do Espírito Santo, uma família muito rica, né? Ela é uma menina que estudou em ótimos colégios e a família não admitia o tipo de vida, porque ela já era, a menina com 14 anos, ela já tinha assim uma vivência de uma mulher de 30. Então a família não admitia, porque era uma família de político naquela época, interior do Espírito Santo, então ninguém queria segurar essa barra, mas no final ela veio para o Rio de Janeiro e aqui ela terminou se encontrando, né? Ela teve casos com vários políticos. E ela conseguia tudo, né? Tudo, ela conseguia tudo que ela queria, conseguiu até a ilha, né? Agora voltando a Jussara, essa era a Jussara Luz del Fuego. Voltando a Jussara, quem é a Jussara Calmon? Pois é, da favela para o mundo. Para quem não sabe, eu vim de uma favela. Eu sei. Você sabe que eu estou falando da favela para o mundo porque dá letra de música. Da favela para o mundo. Da favela para o mundo. Porque eu nasci no interior do Espírito Santo, que eu também sou do Espírito Santo, em Colatina, lá tem e eu sou de uma favela que chama Graças a Deus. Quando você chega lá em cima, você fala, graças a Deus, porque é tão longe, é tão alto aquilo lá. E eu fiquei, mas eu fugi de casa, gente, porque eu queria mais. Eu fugi de casa com 12 anos de idade. Eu vim para Vitória, peguei o primeiro trem, né? Não sei como é que eu me embrenhei naquele trem e cheguei no Espírito Santo. A Cida sabe da minha vida porque eu tenho um livro, né, que conta. Tem um livro e também tem uma biografia, né? E tem um documentário. Aquele documentário maravilhoso. Documentário que fala um pouco sobre essa minha trajetória. E eu falo da favela para o mundo porque e eu me sinto, eu quando conto a minha história, eu não me sinto uma coitadinha. Eu acho que a coitadinha ficou lá para trás. Eu venci, entendeu? Eu fui uma princesa hoje. Eu vim de onde saí, fui para o lixão, pedi comida na rua, dormi nas ruas, mas hoje eu consegui superar tudo isso e sem psicólogo, gente. Olha que coisa bacana. Mas é isso, a minha vida é uma vida muito louca. Teatro. Hoje em dia eu moro no Brasil e Noruega. Eu falo que faço uma ponte aérea, porque o Brasil-Noruega. Porque o teatro, a minha veia artística não me deixa. Eu sou de uma família circense, por parte da minha mãe, minha mãe era uma mulher assim que tocava violino, era autodidata. Ela já saía, infelizmente ela teve que sair do circo muito cedo, porque conheceu meu pai, começou a engravidar, mas minha mãe também tem uma história muito legal. Então eu já venho aí, eu tenho essa coisa aí da família do circo, né, de artistas, e que na Noruega consegui alguma coisa, mas é difícil. Então eu venho sempre para cá. Muito frio, né, Jussara? Muito frio, caraca. Ui, já fica até... Quero um casaco aí, produção. E agora, né? Eu pretendo continuar agora em janeiro com essa peça, mas você sabe que a gente tem uma ideia que eu já te falei, né? 3 mulheres e um salto. Olha só. Depois a gente conversa sobre essa ideia. Não é? Novo espetáculo. 3 mulheres e um salto. Isso aí não é para chorar, não. É para rir. Até fazer xixi na bancada aqui do teatro. A verdade é o seguinte. Hoje, a Jussara está aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Para quem não sabe, Jussara participou das Chiquititas, né? Sim. Era professora. Essa última Chiquititas agora do SBT, né? Que está reprisando toda hora e que eu não ganho um tostão. Sim, vamos lá. Abafa o caso. Mas de novela, de muitas produções ela participou. Da Globo também. Vale tudo, até Vale Tudo eu participei. Vale Tudo, tomara né? que me chame para fazer pelo menos uma coisinha lá. Quem sabe? E aí, Jussara, hoje é 2025. Qual é hoje? Você pode falar do teu novo projeto, o que você vai fazer? Ou fecha, não conta nada e espera acontecer? Pois é, o projeto que eu quero é ainda ficar mais ou menos um tempo, janeiro, por aí, com o espetáculo, com a luz, entendeu? E eu tenho esse aí que eu já te passei o nome aí, que são essas mulheres, né? 3 mulheres e um salto. E o carnaval. Ela desfila todo ano. Foi o carnaval que me encontrou. Não foi eu que encontrei o carnaval. Eu acho que eu comecei a ficar conhecida através do carnaval. Foi em qual escola mesmo?
Eu era meia bandida, sabe? Eu sei, porque eu ia falar de uma escola, depois eu falei, não vou mas falar eu comecei na Portela. Na Portela, mas você Porque desfila mais de uma, né? Eu desfilava em 3, 4. É. Porque eu sou assim, eu me apaixono pelos carnavalescos. Então, onde o carnavalesco for, eu vou. Agora eu estou com o Paulo Barros. Mas eu passei, Adoro. gente, 40 anos na Beija-Flor. E o que acontece? É a mesma coisa da televisão, né? A Beija-Flor mudou tudo, aí você passa a não saber mais quem é. É a mesma coisa da TV. Muda. Muda tudo, você não sabe mais quem é quem. Então, aí fui convidada, eu conheço o Paulo Barros, que também foi seu colega. Né? Foi da Varig. Sim, foi da Varig. Desde a época, o Paulo Barros, quando ele começou na carreira dele de carnavalesco. Aí eu já estou saindo com o Paulo Barros, já é o 2º ano, estou muito feliz, saindo na Vila Isabel. Então, esse também é um projeto, Vila né? Isabel. É o carnaval que eu não deixo o carnaval. Eu amo carnaval, gente. Eu amo. Mas é isso. Tem muitas coisas para acontecer o ano que vem. E com certeza vai acontecer, porque a gente... Né? Sempre acontece. A gente faz acontecer. Ela não é da favela para o mundo, não é qualquer uma. Não é à toa. Não é à toa, né? Agora, Jussara, olha ali para aquela lente ali, ó. E deixa um recado para quem inicia... essa carreira de atriz, que não é fácil. Gente, quem inicia, eu falo só uma coisa: estudar. Estudar e não perder se pintar uma oportunidade, não perca. Não perca, porque ela não volta. Não volta. Essa oportunidade não volta, gente. Então pega, agarra ela, estuda tudo e entrega. É esse meu depoimento para esses jovens que estão começando. Obrigada, beijo, Jussara. meu amor. Beijo, gente carioca. Vou fazer agora que nem, ó, o nosso velho guerreiro. Roda, roda, roda e avisa. 1 minuto para os comerciais. Esse é meu bem. E a música pop roqueiro da melhor qualidade, Wellington Drummond. É um cover. Ele faz parte da banda que trabalha em cima de Guns N' Roses. Portanto, Wellington, conte tudo para nós, porque o rock é da pesada. Esse é meu bem. Estamos gravando hoje diretamente do Cine Teatro Joia. É uma novidade do programa Gente Carioca. E esse ano teremos muitas novidades. O ano que se aproxima, é claro. E já trazendo uma novidade. Um rapaz que é jovem, mas parece que entende Você entende mesmo do Sweet Guns? Eu acho que eu entendo um pouco, né? Porque eu faço parte, né? Porque você é bem mais jovem, né? Vocês se espelham, vocês estudaram a história deles, a vida deles. Olha, realmente o Guns N' Roses, quando ele estava no auge, eu era adolescente, né? Estava no final da adolescência. Mas foi algo tão impactante na minha vida que, não só na minha, mas também de todos os integrantes da Sweet Guns, que a gente acabou, de alguma forma, se especializando, indo atrás. Então, tanto é que o trabalho que a gente faz hoje é um trabalho minucioso, com detalhes do repertório, detalhe da execução das músicas, do figurino, performance de palco. Então é um trabalho misturado com paixão, digamos assim. Como é que o Washington Drummond se olha no espelho, assim, de repente, e se transforma num desses personagens reais, né? Como que ele faz isso? Olha, já está um pouco padronizado, né? Já faz algum tempo. Então, entra maquiagem, entra arrumar o cabelo, o tipo de roupa que você vai usar, qual é a roupa que aquele show pede, né? Se é um show teatral, se é um show mais em pub, se é um show de festival. Então depende também desse retorno que a gente tem do evento naquele dia. Agora o repertório é igual, exatamente igual. O repertório sim, a gente faz as mesmas músicas nas versões ao vivo da época auge do Guns, né? Que é de 91 a 93. Então a gente tenta fazer uma emulação mesmo, que a pessoa se sinta dentro do show, dentro de uma época que já não existe mais. O próprio Guns está em atividade até hoje, né? Mas a banda já mudou muito, né? Eles envelheceram e faz parte do processo. A gente tenta emular o período auge dessa banda, né? Qual a sua posição nessa banda? Você toca instrumento ou você é vocalista? Eu toco guitarra, faço cover do Slash, né? Assim, é um que existe mesmo. Não, todos. Na todos verdade, existem. Todos existem, né? São personagens reais. A gente costuma dizer que é a mistura de música com teatro, porque Olha, que bom, somos músicos, mas ao mesmo tempo a gente tem que interpretar o personagem. Então os trejeitos que ele faz ali,
né? Vestimenta, a forma como você levanta a guitarra, a forma como o vocalista vai dançar, tudo faz parte da magia, né? Vocês digamos falam assim. com a plateia em algum determinado momento? Teria que ser em português, né? Lógico. Não, claro, Tem que falar a em gente tem que lógico. localizar, né? Tem que fazer localização, a dublagem, digamos assim. Tem essa empatia, fala com a plateia. Tudo. Tem, sem a menor dúvida. Vocês viajaram já fora do país? Com essa banda é difícil. Não, No Brasil. fora do país não. A gente já viajou para alguns estados do Brasil, mas para fora ainda não. Mas é possível, a gente não descarta a possibilidade não, e é bem provável que isso venha acontecer em algum momento, dado o crescimento exponencial que a gente está tendo, né? Você tocava esse instrumento, ele tocava antes. Sim, sempre Claro. toquei guitarra, toco outras coisas, mas meu principal instrumento é a guitarra. Como é que você aglomerou, entrou nesse grupo? Como é que aconteceu isso? Então, como eu disse, nós já nos conhecíamos de outros projetos, né? Inclusive projetos também tocando Guns N' Roses. E aí veio a pandemia, de alguma forma desorganizou, né? Acho que todo mundo que trabalha com a parte artística, teatral e musical ficou muito preocupado nesse período, sendo que com o pós-pandemia nós nos reorganizamos e tentamos montar o melhor time dessas pessoas que já gostam de Guns N' Roses, já tocam Guns N' Roses há algum tempo. E acho que a gente conseguiu. Um pouquinho de advogado do diabo. Toda banda, às vezes sai um ou sai outro. Como é que é feito isso? Se alguém resolver sair, você substitui imediatamente? Se alguém resolver sair, Quer dizer, carreira solo, né? claro, inclusive da pandemia para cá isso aconteceu. Quando eu falo que a gente reformulou a banda é porque alguns saíram, outros entraram. A gente precisa testar os candidatos, né? E não são poucos. Haja vista que as pessoas têm interesse, as pessoas gostam do trabalho da gente, as pessoas admiram o trabalho da gente. Então, quando isso acontece, felizmente aconteceu poucas vezes, a gente acaba testando e tem que ver todo o conjunto, tem que ver a pegada, tem que ver a performance, tem que ver a qualidade da execução das músicas, tem que ver a questão performática, visual. É difícil, não é uma coisa fácil. Telefone para contato do seu empresário. Então, para entrar em contato com a gente, vocês podem procurar a gente no nosso Instagram, SweetGunsRJ, adiciona a gente. E o nosso produtor, eu só não lembro João Luiz Azevedo. o João Luiz. Perfeito, tá? Esses são os nossos contatos e estamos aí para trazer muitas experiências nostálgicas de Guns N' Roses para vocês. Obrigado por você vindo. Obrigado, Você querido. deve estar cheio de fãs te assistindo. Ainda mais você está solteiro. De repente você está solteiro. De repente já não está mais, que a audiência é muito grande. Você pode não ficar solteiro. Pelo menos valeu ter vindo aqui, né? Por dois motivos. Se divulgar, arranjar uma noiva, uma namorada, por que não, né, meu filho? Obrigado. Eu agradeço. Aliás, você é gente carioca. Obrigado, eu agradeço a oportunidade, agradeço o João, agradeço a equipe do Gente Carioca. Não troque de canal. O programa Gente Carioca é o máximo. Esse é meu Rio. Se você não vê a gente no dia do programa, sexta para sábado, meia-noite, TVC Rio de Janeiro, canal 6, canal 6, é só todas as plataformas sociais. Você encontra a gente. Gente Carioca já abre direto o programa imperdível da Noite Carioca e trazendo matérias de peso, matérias também culturais, políticas e que tem a ver com a situação mundial. Por isso trouxemos um jornalista com o maior respeito, José Reutberg, que vai falar essa situação de Israel, que parece não sei, como estamos gravando o programa, com o Líbano no momento, está vendo já uma paz, parece que já houve paz ontem. Então, José Reutberg, nos explique essa situação que tinha que acabar. Esse é meu Rio. Conversar com um colega de trabalho, que já tivemos em várias reuniões juntos, programa de televisão juntos, programa da Federação Israelita, Comunidades na TV, a quem eu, com o maior respeito, converso com meu colega José Reutberg. Que bom, né, José? Tantos anos, ficamos juntos num programa de uma audiência, devido ao seu dedinho também, você participava. 7 anos juntos. 7 anos, e eu acho que ali mostrava da culinária a parte política, né? E até a culinária continua, a culinária judaica, porque na rua me perguntam ainda, você provava mesmo aquelas comidas? Quer dizer, acho que está no ar ainda, até hoje, as receitas estão no ar. Eu, como uma conhecer no assunto, que era a nossa querida amiga, né? Ela dava as receitas, arquiteta, e também tinha um prazer de fazer. Então tinha uma coluna, tinha um quadro
que era uma receita culinária. Eu fazia esse quadro e também fazia o programa todo. Cheguei até a fazer uma vez o programa inteiro, porque as pessoas saíram, voltaram, e era um programa com muita audiência. Na rua até ainda pergunta se eu estou no programa, porque ficou na imagem, né? A coisa fica, né, antiga. Fernando, mas isso parece mentira, porque as pessoas vendo a gente vão achar que eu é que comia as receitas e não você que é magrinho desse jeito, né? É verdade, é verdade, é verdade. Bom, nós podemos falar sobre Israel no momento, né? Que eu acho que é o momento, né, de falar sobre Israel. No momento, eu conheci Israel, era bem jovem, era outro Israel, era como estudante. Eu fui pelo Colégio Aliassim, com o maior prazer, que naquela época, meu pai pôde me enviar lá como participante de um grupo, com professores juntos. Eu sei que é outra imagem, é outra coisa, é outro momento, é outro tudo. Como é que você vê no momento Israel? Fernando, aquele Israel que você conheceu, o Israel que eu conheci algumas vezes, a última vez no ano de 2008, não existe mais. E ele nunca mais vai voltar a ser nem parecido com o que era. Essa guerra que está atualmente... Precisou de uma guerra para me chamar aqui. É mole? Precisou de uma guerra para eu vir para o programa, que é uma delícia que é o Gente Carioca, né? E a gente vai falar muito sério disso. É uma guerra que ela é uma guerra cruel, como qualquer guerra. Não existe guerra agradável, né? Não existe guerra fácil. Guerra é crueldade, guerra é covardia, guerra é destruir o inimigo. Não existe nenhuma meia palavra para isso. Para que o nosso espectador saiba, eu sou membro de um grupo chamado Likud Brasil. Likud é o partido do governo lá de Israel. Likud Brasil não é o partido aqui, são amigos do partido que está no governo de Israel. Amigos do partido do Bibi Netanyahu. E a gente, desde antes da guerra, a gente já vinha com um processo de trazer informações, notícias sobre Israel de uma forma sem viés, mas quando tem viés, a gente coloca, é a nossa opinião, né? A gente não vai dar uma notícia enviesada sem dizer, não, é a nossa opinião. Inclusive nós criticamos o partido, criticamos o Bibi Netanyahu quando achamos que é necessário criticar. Não existe nenhuma definição da gente do que a gente não pode fazer. E uma das vantagens é que a gente tem um jornalista brasileiro que mora em Ma'ale Adumim, que fica pertinho de Jerusalém, porque eu sou de Jerusalém, no deserto da Judéia, e ele acorda 5 horas antes da gente. Então, quando as pessoas abrem seus telefones aqui, abrem a internet, já tem 5 horas de notícias. Né? A gente consegue sair bem na frente, já são 10.500 pessoas em grupos no WhatsApp, podem encontrar a gente no YouTube, é mais fácil. Likud Brasil, Likud com K, Brasil. Encontra a gente fácil lá, tem os links. A ideia da gente é romper a barreira, né, da mídia que tem uma intenção política. Né? A intenção política da grande mídia é ser a favor do Hamas. Eu não estou dizendo a favor dos palestinos, porque nós também somos a favor dos palestinos. O governo de Israel é, há muito tempo, a favor da solução dos 2 estados. O Yitzhak Rabin, que era o primeiro-ministro que foi assassinado por um radical religioso que está preso em prisão perpétua lá, e o Yasser Arafat, que é o primeiro grande líder da OLP, da Organização de Libertação da Palestina, receberam o Prêmio Nobel da Paz, porque aceitaram a solução dos 2 estados. Quem nunca aceitou a solução dos 2 estados é o Hamas, que controla a faixa de Gaza. O Hamas, no estatuto de fundação dele, de 1984, está escrito lá: a solução dos 2 estados não é interesse desse grupo. Então, como é que podem as potências internacionais, os partidos políticos nos países, pregarem a solução dos 2 estados quando um lado quer e o outro lado escreveu que não quer? No Estatuto do Hamas, o artigo 13, nada a ver com o número eleitoral aqui, tá? Mas é só uma coincidência, é o artigo 13 do Estatuto do Hamas, está escrito lá: as negociações de paz são perda de tempo.
Então como é que se pode falar de paz com um grupo desse? Ele escreveu, e as lideranças dele, de 1984 até agora, elas são coerentes, elas seguem o que escreveram, né? Elas seguem o que escreveram. E, nesse aspecto, exigir que o grupo que diz que as negociações de paz são perda de tempo negocie pela paz é impossível. Além disso, eles definiram em dezembro de 2018 que o estado de guerra é permanente e constante. Ou seja, se a paz é impossível, o contrário da paz é a guerra. Eles são coerentes. E quando eles se lançaram ao ataque contra Israel no dia 7 de outubro de 2023, e aqui vocês vão ouvir pela primeira vez na televisão brasileira, porque a gente já disse isso em lives, mas na televisão brasileira vai ser a primeira vez que vocês vão ouvir alguém que tem ligação com o partido do governo de Israel afirmar na cara limpa: ei, o Hamas foi eficiente. Os planos deles foram ótimos, né? Pegaram Israel de surpresa e realizaram até mais do que eles pretendiam realizar. É um absurdo, como nós vemos nas ruas de Israel, a esquerda judaica lá, os partidos de esquerda, inclusive tem partido anarquista, tem partido anarquista russo, tem partido pirata. Partido pirata, dá para imaginar um troço desse? Partido pirata reclamando, dizendo que a culpa do ataque é do governo. Quer dizer, a culpa do ataque é da vítima e não de quem atacou. Como se a vítima pudesse decidir: ah, o sujeito vai me atacar amanhã, que bom que vai me atacar amanhã. Mas não é isso que aconteceu, né? Os planos foram tecidos e estudados ao longo dos anos. Existe também, quando se fala de místicas em relação aos árabes, em relação aos muçulmanos, existe uma mística, inclusive judaica, eu falo isso na cara limpa, de achar que eles são incompetentes, de achar que eles são burros e de achar que eles são ignorantes. Mas esse é um preconceito absurdo, porque eles são inteligentes, eles não são ignorantes. Tá? Eles têm a capacidade científica e capacidade de realização de engenharia. A população palestina, Cisjordânia e faixa de Gaza, é, per capita, a população com maior formação universitária entre todos os países árabes. Então é um preconceito absurdo achar que os caras são incompetentes. Incompetente foi o sistema de inteligência militar israelense, que eu não tenho também problema nenhum de falar nisso, que é liberado para falar, porque é bom que vocês saibam também uma coisa: em Israel existe censura militar em todas as mídias. Qualquer coisa que possa causar dano ao Estado não pode ser publicada, né? O Poder Judiciário lá, quando prende alguém, coloca assim, gag, né? A informação está retida, né? Você pode dizer que 5 foram presos, mas os nomes não vão ser revelados, só quando o juiz autorizar. É como funciona o sistema lá, não funciona o nosso sistema aqui, né? E então, o sistema de inteligência militar de Israel, através de um hacker deles, eles obtiveram em abril de 2022, o ataque foi em outubro de 2023, em abril de 2022, eles pegaram no computador do Hamas um plano que chamaram de Muralhas de Jericó. Acho que todo mundo lembra da Bíblia, a queda das Muralhas de Jericó, Josué entrando em Canaã, né, destruindo as cidades, trombetas, aquela coisa. E o general comandante dessa unidade, que já se demitiu, ele assumiu e se demitiu, por isso que eu estou falando, não é segredo, isso é verdade. Ele definiu que era impossível o Hamas realizar o plano. Então tem um carimbo lá: secreto, impossível. 2 carimbos: secreto e impossível. Se alguém quiser saber o que estava nesse plano, é tudo que aconteceu no dia 7 de outubro. Eles realizaram tudo que o chefe da inteligência militar, um general de 3 ou 4 estrelas, mais alto grau,
determinou que era impossível. E uma das coisas que a população na rua, os manifestantes na rua em Israel contra o governo dizem, é que o governo é responsável porque não sabia que essa informação existia. Mas essa informação foi recebida no governo anterior, quando o primeiro-ministro era o Yair Lapid. Esse general foi colocado nessa posição pelo Yair Lapid. Abril de 2023. Esse relatório foi fechado em agosto de abril de 2022. O relatório foi fechado e engavetado em agosto de 2022. E o novo governo, o do Bibi Netanyahu, ele assume no final de dezembro de 2022. Então, o recebimento do relatório e a definição de que era impossível acontece no governo anterior. E no governo atual, quando mudou de governo, o cara tinha lá um relatório que já estava arquivado. Então não passou para o governo atual. Esse general, quando ele se demitiu, ele falou que ele não aguentava a responsabilidade pela bobagem que ele fez. Que ele ia levar os mortos com ele para o resto da vida, que ele não aguentava mais. Havia 4 generais que sabiam disso, 3 já se demitiram, 1 ainda não se demitiu, mas vai se demitir. E uma das coisas que as pessoas esquecem sobre o dia 7 de outubro é que, enquanto 3 mil combatentes armados e uniformizados do Hamas invadiram Israel através de um muro, aqui eu posso falar que a gente cagou, de um muro idiota, construído de uma forma idiota, né? Todo mundo que constrói um muro numa casa sabe que alguém pode pular, que alguém pode derrubar o muro, né? O muro é para ser derrubado, não tem jeito. Enquanto esse pessoal estava entrando, o Hamas estava disparando 6 mil mísseis contra Israel. Até hoje, nós não sabemos, porque não foi revelado, quantos desses 6 mil no dia 7 de outubro foram derrubados, quantos caíram aonde. Tem alguns impactos na cidade de Ashkelon, que estão mostrados na mídia, tem alguns impactos na cidade de Ashdod, que são as cidades mais ao sul, perto da faixa de Gaza, mas não se sabe. Uma coisa eu sei, Fernando. Eu sei que o mundo, e parte do mundo, não vou dizer o mundo inteiro, porque eu não vou generalizar, parte do mundo ia adorar que esses 6 mil mísseis não tivessem sido derrubados e tivessem causado danos a 6 mil locais na cidade de Israel. Mas Israel não pode ser responsabilizado porque a defesa é boa e porque o ataque é ruim. Desses 6 mil, se sabe que 12%, 720, caíram dentro da própria faixa de Gaza. E mataram pessoas lá. E a conta vai para Israel. Agora, se eles não começassem, né? Eles começaram. Então, o vilão, né? Sem ser tendencioso, porque meu sangue é judaico. Sempre foi, sempre será. Mas o réu e o terrorista. O réu, né? O réu é Israel. Então, quer dizer, ficou a parte mais coitadinho, mais... Como é que... A culpa é deles, que eles começaram uma guerra. Claro que a culpa é deles. Israel tinha um festival, até tinha brasileiros, não é isso? Tinha um festival de música. Era de música, DJ brasileiro. Tinha brasileiros, vários. Faleceram até alguns. Sim. E outra coisa que posso te perguntar, se você visualiza o que a gente quer, a paz. Há quanto tempo estamos... Quantos anos essa paz vai pintar? Como é que vai surgir essa paz? Como é que vai acalmar os dois lados? De que forma poderia ser isso? Eu sei que é dificílimo, porque o mundo todo está desse lado, né? Até nesses congressos aqui em outros países estão falando sobre isso. Como é que vai acalmar aqui, acalmar ali e chega? Olha, a decisão do G20, que foi tomada ontem, né? Hoje a gente está gravando no dia 19, a decisão do G20 foi tomada no dia 18, o documento foi final. Falado sobre isso. O documento final é ótimo. Pediu para parar e pela primeira vez uma instituição internacional, porque a ONU nunca pediu isso, exige que os 101 reféns, vivos ou mortos, que estão em poder do Hamas, sejam devolvidos. A decisão do G20 é: devolvam os reféns e vão para a guerra. Porque nunca aconteceu na história da humanidade, na história de nenhuma guerra, que um grupo
entre num outro país para matar pessoas e sequestrar pessoas e leve para sua área. E isso é bom que a gente fale, porque existem as convenções de Genebra, que tanto se fala. A militância acusa Israel de violar as convenções de Genebra, mas a ONU não. Por que a ONU não? Porque as convenções de Genebra elas são assinadas entre países. O Hamas não é um país. A Autoridade Palestina não é um país. E eles não são um país. E um dos motivos pelos quais eles não aceitam a solução dos dois estados para se tornar um país é que do momento que houver um país chamado Palestina, eles vão ter que aderir e respeitar as leis internacionais. Enquanto eles não são um país, nada do que eles fazem viola qualquer lei internacional. Eles têm o direito de matar quem eles quiserem, eles têm o direito de se explodir com homens-bomba, eles têm o direito de lançarem mísseis, porque eles não violam nada. Já Israel também não viola nada com os ataques que faz, por um simples motivo. Como eu falei, a Convenção de Genebra é assinada entre países. E só está protegido por uma delas o país que assinou. Como eles não são país e não assinaram, eles também não têm a proteção. O Hamas, quando lançou esse ataque, ele tinha um lema: vitória ou martírio. E esse lema vem sendo repetido até pelo Mahmoud Abbas, que é da Autoridade Palestina, que é inimigo do Hamas. Quando o Hamas assumiu o poder na faixa de Gaza, arrastou o pessoal da Autoridade Palestina em correntes e motocicletas no asfalto, jogou a gente da Autoridade Palestina de alto de edifício, expulsou o pessoal da Autoridade Palestina de lá. Eles são inimigos, né? Até o Mahmoud Abbas está falando em vitória ou martírio. Como a vitória é impossível, resta o martírio. E o martírio é um objetivo dos jihadistas, de quem está na Guerra Santa Islâmica, e não é desde agora, é desde o século VII, né? Não tem nada de novo. As pessoas aqui não querem enxergar isso. Mas o martírio na Guerra Santa é uma coisa normal, né? Tem existe no compêndio chamado Sunna, que é o livro, os livros dos sunitas além do Corão, tem um livro chamado Livro da Jihad, né? O livro da Jihad ele foi escrito no século IX, quando os sunitas estavam lutando contra os xiitas. E no livro da Jihad tem uma passagem assim, né? Alá falando a Maomé: eu poderia destruir os seus inimigos com o estalar de dedos, mas você tem que se comprovar em combate, e aos que morrerem, todas as necessidades serão satisfeitas. Então existe um incentivo ao martírio. Quando eles morrem lá, eles comemoram o martírio. E a esquerda acusa Israel de genocídio, né? Israel está sendo obrigado a realizar o martírio que eles procuram. E é por isso que eu falei que aquele Israel que a gente conheceu não vai existir nunca mais, Fernando. Tudo mudou. E tem uma coisa final que eu quero falar sobre a paz lá. Jerusalém é talvez uma das cidades na história da humanidade que foi mais conquistada e destruída ao longo de 3.000 anos, dos últimos 3.000 anos. Fica lá quem tem o porrete maior. De 1948 a 1967, a Jordânia tinha o porrete maior. E todo mundo esquece. Ocupou Jerusalém em 1948 e expulsou os judeus de lá, porque no Estatuto de Formação da Transjordânia em 1921 está escrito que a Jordânia é livre de judeus, não podem viver judeus lá. Então a Jordânia ocupa Jerusalém, expulsa os judeus e o mundo acha ótimo, né? Isso não é limpeza étnica. A Jordânia destruiu 58 sinagogas na Cisjordânia, mas isso não é limpeza étnica. Isso é ação positiva. Desde 1949, desde 1967, junho de 67, Israel controla Jerusalém, e quem quiser mudar essa realidade tem que tirar Israel de lá.
né? Eu vejo que a paz nunca existiu ali, na história da humanidade. E eu não imagino que a paz irá existir. Pode haver uma trégua, mas paz não vai ter. E uma coisa que não se pode permitir é que a parte derrotada exija a rendição incondicional da parte vencedora, que é o que está acontecendo. Bom, José, você daria um programa inteiro. Bom, volte sempre no programa. Temos que fazer uma mesa redonda com você, alô, seu diretor, uma mesa redonda. Vamos fazer com você, por que não? 4, 5 convidados, eu posso ser o mediador e você vai ser o... Vamos falar de Israel, muito importante no momento. Estou Obrigado. à disposição de Nosso vocês. programa é Oba-Oba, é Noite Carioca, sempre mostrando gente carioca, que acontece no Rio de Janeiro, mas você, gente carioca, José Roitberg, ok? Gente carioca, uma delícia de assistir, e aqui no Joia, olha, ficar aqui vendo todo mundo participar é divertidíssimo. Eu não falo mais nada, ele sabe de tudo. Esse é meu bem. E trouxemos um assunto também de muita importância que pode bater na porta de qualquer um. Uma doença terrível, silenciosa, chamada câncer. Renata Blumfeld, com maior coragem, conta a sua história. Verídica. Por isso trouxemos ela com uma urgência, porque ela vai esclarecer a vocês o que se passou com ela. Esse é meu bem. Cida Moraes, diretamente do Cine Teatro Joia, aqui em Copacabana, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 680, subsolo. Gente, hoje a gente tem uma convidada muito especial, tá? Eu vou apresentar ela. Ela é esposa do Diogo, ela é mãe da Lele e da Gabi, Renata Blumfeld, que ela é carinhosamente chamada Mel. Mel. Gente, olha o rostinho dela, que menina bonita, que felicidade. A história dela é uma história de superação que eu acho que vocês vão gostar de ouvir. Primeira coisa, Renata, tudo bem? Tudo bem, você? Seja bem-vinda no programa Gente Carioca. Obrigada. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que descobriu que você estava com câncer de mama e por que você não se achava doente. Bom, eu tive minha primeira filha, 6 meses depois eu engravidei da segunda. E depois que ela nasceu, 10 dias depois que ela nasceu, eu descobri um câncer de mama. E é difícil falar que a gente se sente doente, porque a gente, assim, eu não sentia dor, eu não sentia nada. Era uma coisa que diziam para você, né? O médico dizia. Eu descobri porque durante a fase de transição do leite, né, o meu peito estava muito inchado, aquela coisa que quem já amamentou sabe. E era no peito esquerdo. E aí a pediatra pediu para fazer uma ultra, fiz a ultra, aí quando ela chegou no peito direito, ela viu, eu chamo de carrapato. Pode chamar como você quiser. O carrapatinho lá. E aí eu perguntei qual que era o aspecto, aí ela falou, aí ali eu já sabia que era câncer, né? Na ultra mesmo eu já sabia que era, a probabilidade de ser maligno era muito grande. Só que eu falo engraçado, porque você não sente nada. Sabe, eu não sentia nada. Você não sente doente, você tá bem, e apareceu um negocinho, uma bolinha, carrapatinho ali no seu seio, né? E de repente você foi diagnosticada com câncer. E aí, tá com câncer. Aí você fica meio, parece assim, você fica meio atônita, assim, né? Tipo, oi? Tipo, não, como assim eu tô com câncer? Eu descobri com 38. Pô, eu tenho 38 anos, o meu último preventivo, né? A última vez que eu fiz exame estava tudo bem. Acabei de ter a segunda filha. Então, perfeita, assim, é tudo perfeito, o casamento maravilhoso. O Diogo é um fofo. Vamos lá. Mas assim, os passos que seguiam é que eu ficava assim, tá, então vamos fazer, qual que é o próximo passo? O que eu mais ficava chateada, na verdade, era quando chegava, tipo assim, porque eu descobri em novembro. Então, eu chegava perto do Natal, eu preocupada, em vez da minha preocupação ser, como é que vai ser a decoração do Natal? O que a gente vai botar de presente, enfeite, bola, comida, não sei o quê.
Não, peraí que eu vou marcar o geneticista para o dia tal, porque a gente vai ter que decidir se a cirurgia vai ser parcial, se vai ser total, qual que vai ser. Então, assim, aí ali eu vi que... Foi complicado, né? Foi complicado, mas ali eu vi que eu falei assim, o próximo ano vai ser difícil, né? Vai ser assim... Eu falei, eu não vou comemorar nada ano que vem. E ali eu decretei que eu não ia comemorar nada esse ano. Tá acabando esse ano, então esse ano... Vai começar a comemorar, sim. Começando aqui no Junto Carioca. Então, assim, eu já botei na agenda, porque eu falo assim, eu coloco metas, assim, eu coloco prazos para sofrer. Então, eu botei esse prazo de 1 ano. Ah, é ótimo. Isso é bem interessante, botar prazo para sofrer. Porque você tem aquele momento de luto e tchau. Mas aí você desce lá no fundo do poço. Renata, mas todos nós temos esse momento, independente de ser por uma doença, por alguma coisa que realmente mexeu com a gente de uma tal maneira que botou a vida da gente de cabeça para baixo, né? Que botou a tua. Ah, botou. Botou porque a gente estava querendo mais um filho. Quer dizer, a gente... Só que acho que Deus botou um tempo assim pra gente. Gente, vocês têm certeza? Mais um filho? Aí a gente tá nesse, talvez, a gente mais não um filho. Duvida lá de cima, não, né? Uma outra pergunta. O que passou na sua cabeça no primeiro momento que você recebeu essa notícia? Eu sei que você é uma mulher forte, mas bateu muito medo, Como foi? Como é que você reagiu a essa notícia? Então, é engraçado, porque a primeira coisa que bateu em mim foi... As suas filhas. Quer uma água? Não precisa, não. A gente ainda não tem aquele copo chiquérrimo. Não, juro que não precisa. Não precisa, mas não, de verdade. Não, eu choro muito. Mas é bom. Chorar faz bem. A gente já vai entrevistar uma psicóloga justamente sobre essas emoções que a gente sente, né? Mas, assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça é as minhas filhas têm tudo. Tudo no sentido de... Se eu saio de cena, tem um pai maravilhoso, tem avós maravilhosos, tem tios maravilhosos, tias maravilhosas. Então, assim, não vai faltar nada para elas. Esse foi o meu primeiro pensamento. Segundo pensamento... Meus cachorros e meus gatos também vão ficar amparados. Eu esqueci de falar que ela é veterinária, tá, gente? Quem precisar de uma veterinária, de comportamento. De comportamento. De comportamento, olha só, vamos lá. Então, assim, eles também estariam bem amparados, porque o meu marido, ele adotou a gente. Sabe, eu falo que eu adotei ele, mas ele também adotou a gente. Porque quando ele chegou, já tinha 2 cachorros, já tinham 4 gatos, e ele chegou já tomando conta de todo mundo, tomando conta de mim, tomando conta deles. Então, assim, a minha segunda preocupação também estava super tranquila no coração. E eu falo que foi uma coisa que eu conversei com Deus, porque foi do meu... No Você parto, com ele, né? Porque no parto da minha segunda filha, eu estava sentindo as contrações e eu falei assim, Deus... se você me der um parto tranquilo, você pode me usar do jeito que você quiser. Só que eu achava que era para ter mais filho, né? Entendi. Aí Deus botou o carrapatinho aqui. Eu falo que foi ele. Eu não vejo isso como uma coisa ruim. Quando ela se refere ao carrapato, ela se refere ao nódulo que ela descobriu do câncer de mama. Por isso, gente, independente, a Mel, ela hoje está com 39? 39 anos. Por isso que é importante você fazer se tocar a mama, na hora do espelho, na hora do banho. Gente, porque você, mulher, tem que conhecer o seu corpo. E a gente só conhece tocando, né? Então é importante a prevenção do câncer de mama. Eu acho, na minha opinião, que eu já perdi minha irmã com câncer de mama, que é importante a mamografia não tem idade. Todos os médicos, porque tem que fazer mais velha. Mas não, gente, eu acho que tem que fazer, de repente, depois dos 20 anos. Eu não sou médica, mas eu acho que tem que se prevenir, sim. Você não acha? Não, eu concordo. Eu concordo que tem que fazer. Acho que a partir de uns 30 e alguma coisa, eu acho que já deveria começar a fazer. Eu tenho uma amiga minha que ela teve câncer e ela está em tratamento até hoje. Ela saiu do banho, foi pular na cama, segurou o peito para pular na cama, e aí, quando voltou,
ela sentiu uma bola na mão dela. E ela tinha menos de 40 anos. Olha só. Então, assim, e eu, quando eu resolvi compartilhar, por isso que eu falo que eu não vejo o meu câncer como Uma doença. uma coisa ruim. Ruim, é. Porque quando eu comecei a compartilhar, acho que Deus já sabia o que eu ia fazer com essa informação, o que eu já ia fazer com tudo isso. E aí, várias pessoas, assim, da minha idade, pessoas mais novas, falando que tiveram... eu também tive câncer de mama, eu não sei quem tem. E aí começou. E aí eu vi que era muita gente nova. Nova, assim, menos de 40. É nova. Eu acho nova, muito nova. Eu também acho nova. Eu acho que porque existe todo um tabu. Em 2002, quando eu perdi a minha irmã de câncer de mama, não se falava sobre essa doença. Hoje é uma coisa mais esclarecedora. Muita gente já conta, por exemplo, você, a Lucia, as pessoas já dão um depoimento. E, graças a Deus, você é uma mulher forte, saudável, mãe de 2 menininhas lindas, um casamento próspero, porque muita gente também fica com medo no casamento de perder o marido porque vai perder uma mama. Pelo amor de Deus. Não, tem silicone para isso hoje em dia. Não é? E tem gente que não coloca silicone e está feliz da vida também. Exatamente. Tem mais uma perguntinha. E como se deu a relação à cura? Porque você está curada. Vamos dizer que você está curada. Com relação à cura, eu não me sinto doente. É o que eu falo, eu não me sinto Você doente. não sente, em momento algum você se sentiu doente. Você tinha um problema, mas você estava resolvendo, né? E assim, tem até a mensagem do pessoal da radioterapia, esperando eu responder eles. E aí, a radioterapia, a tomografia? A gente pode marcar, que eles vão fazer ainda a tomografia para marcar a região para fazer a radioterapia. Aí eu tô assim, gente, é feriado, gente, eu não quero pensar. Não vai pensar quero pensar nisso agora. Eu quero pensar. Eu falei, feriado. Talvez amanhã eu responda. Eu acho que amanhã é um bom dia. Hoje não. Hoje não. Vamos lá. E qual a importância, uma coisa importantíssima do esporte na sua vida? Então, para a sua cura, né? Porque eu acho que olha só a cara dela, uma cara. Eu acho que você está me enganando. Você não teve isso, não, garota. Não teve esse problema, não. Nem eu acredito que eu acho que não. Mas... Você pode ter tido ali em novembro do ano passado, uma coisinha assim, mas eu acho que, não foi nada, não, né? Já está saindo. Só pra ferrar meu braço, que uma ferradinha. Pra atrapalhar um pouquinho. Mas, assim, eu sempre procurei o esporte, uma como diversão, e aí eu comecei a entrar na academia para eu conseguir fazer os esportes sem ficar dolorida. Então, a academia, para mim, nunca foi uma coisa assim, para ficar bonita, para emagrecer. Tipo, não. Foi para eu conseguir fazer minhas estripulias na rua, ao ar livre, no mar, sem ficar dolorida. Porque eu sei que você adora nadar, né? Adoro nadar, tenho prancha de sup, os cachorros iam comigo. Olha só, gente, que delícia. Ela ainda leva os cachorros. Não levou as filhas ainda não, né? Já levei. Ai, meu Deus. Já levei. Já estreiei todo mundo lá em casa. Então, o esporte é importante para direcionar realmente para a tua vida saudável. Sim, assim, eu acho que para a cabeça, assim, sabe, você está em contato com o mar, com a natureza, sabe, liberando dopamina, serotonina, liberando tudo. Eu acho que é essencial para, assim, qualquer pessoa que esteja doente que goste do esporte, né? Porque tem gente que não gosta e fica ótimo em casa vendo TV. Vendo o dia inteiro. Eu não consigo. Netflix, abafa, fazer propaganda disso não. Streamers. Rede social. Mas o que eu acho que a gente tem que fazer um resumo rápido, que a Mel é uma mulher feliz, curada, e hoje, o que você diria para essas mulheres que estão enfrentando ou enfrentaram um problema de câncer de mama hoje? O que você diria? Olha para aquela lente ali e o que você diria para essas mulheres? Então, para as mulheres que já passaram por tudo isso, eu admiro muito cada um de vocês, porque não é fácil a gente passar por tudo que a gente passou, seja triste, seja feliz, não é fácil. Para quem está passando, a gente tem 2 opções para passar por tudo isso. Uma, a gente ficar no fundo do poço, uma coisa é se permitir. Outra coisa é ficar lá e permanecer lá. Ou a segunda opção é sair do fundo do poço ou se manter fora dele, longe dele, curtir a vida e beleza, vai fazer sua quimioterapia, vai fazer sua radioterapia, mas entre uma quimio e outra,
Gente, a gente tem um mundo aí fora ainda, a gente tem muita vida aí ainda fora. E a químio derruba a gente, beleza, derruba a gente, mas eu vou te falar, tem tantas outras coisas que derruba a pessoa e que só depende dela de sair de onde ela está, sabe? Que a quimioterapia não faz isso. A quimioterapia deixa a gente cansada, mas deixa a nossa cabeça boa. Então, aproveita que é só uma químio e vai se divertir entre uma químio e outra, vai fazer o que você gosta entre uma químio e outra, vai trabalhar, vai, sei lá, inventa o que fazer, vai caçar o que fazer. É isso que eu posso falar para essas mulheres que estão passando, pelas que já passaram, eu tenho assim, enorme admiração. E para quem não passou e que não sabe se vai passar, nunca fique com alguém por carência. Porque quem vai estar do seu lado nesses momentos é alguém que realmente ama você. Então, nunca fica com ninguém por carência. Fica com quem merece estar do seu lado. Olha, essa Mel tem pouco tempo de vida, mas tem uma lição de vida enorme. Eu estou aqui, eu estou emocionada, porque esse assunto é um assunto que toca muito na minha vida, mas eu só digo para vocês o seguinte: vamos ser diferente, vamos cuidar da gente, vamos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa vida, e ser feliz é mais fácil. Vamos optar por ser feliz, fazer esporte, como diz a Mel, e vamos tratar qualquer doença, né, gente? Qualquer doença. Vamos fugir de tratar de doença, porque quando você pega qualquer problema na frente, você tem força para enfrentar ele adiante. E o resultado, com certeza, vai ser a solução e vai ser o que você quer, que é ficar bem de novo. E olha, gente carioca sempre levando para você o que é de melhor. E hoje eu estou com essa linda, bela Mel, uma lição de vida. Esse é meu bem. E assim chegamos ao final. Semana que vem tem mais. Gente carioca em todas as festas, em todos os espaços. Por falar em espaço, agora uma novidade. Vocês devem estar vendo, estamos gravando num estúdio. Mas o estúdio é o Cine Teatro Joia. Copacabana 680, subsolo. Nosso amigo Bruno Muniz nos cedeu com maior vontade, abriu um teatro para ser gravado no teatro. Nós somos da cultura, do teatro, tem tudo a ver. Por falar em teatro, esse teatro, dia 20, já avisando a vocês, dia 20 de dezembro, é uma sexta-feira, às 19 horas, Brilho nas Estrelas, produção Paulo Godard, em prol, em benefício, agora na Zona Sul, do Retiro dos Artistas. Grandes estrelas, grandes astros, grandes cantores. Esperamos vocês todos lá. Dia 20 de dezembro, às 19 horas. Venham. Vocês têm que trazer apenas 1 quilo de alimento que vai ser divulgado pela imprensa. Senhoras e senhores, até semana que vem. Cabo Frio, Paquetá, Jacarepaguá. Esse é meu bem.